Então, pessoal, quem não me conhece, eu sou Jefferson Moraes, eu trabalho com yoga e meditação já faz um tempinho. O meu propósito aqui é ajudar vocês a entender o que é a meditação, como que faz, tirar dúvidas, como que a gente consegue fazer, incorporar uma rotina meditativa, os caminhos mais fáceis para fazer isso e também esclarecer as dúvidas que vocês tiverem sobre o que vocês conhecem sobre meditação. Eu queria começar assim, sabendo de vocês. Quem já fez meditação ou faz meditação, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Meio a meio, mais ou menos, meio a meio. O pessoal que faz meditação, quanto tempo faz meditação? Uma vez? Mas quanto tempo? 4 anos? 4 anos? 3, 4? 3, 4, mais ou menos 3, 4 anos o pessoal que faz meditação. Qual tipo de meditação que vocês fazem? Eu faço com reiki. Com reiki? Eu faço a meditação budista. Zen? Usa Zen? Dá o pensamento. Tá. Por que eu pergunto isso, tá, pessoal? Assim como o yoga, a meditação, existem muitos tipos de meditação. Existem muitos tipos mesmo. A meditação que hoje nós vamos fazer aqui é a meditação transcendental, tá? Mas existem muitos tipos. Por exemplo, eu quero começar a meditar, e aí eu vou lá no Google. Como meditar? Escrevo lá, faço uma busca. O que vai acontecer? É provável que eu caia numa meditação guiada. Né? O primeiro contato, normalmente, que a pessoa faz uma busca é com a meditação guiada. Só que a meditação guiada, por mais que ela tenha nome de meditação, ela não é meditação. Tá? Ela não é meditação, porque a meditação ela é um exercício de silêncio. E a meditação guiada ela é uma forma de você induzir a um relaxamento. Ela, na verdade, ela é um relaxamento. Para quem que é indicada a meditação guiada? Para as pessoas que elas têm dificuldade em parar e ficar um tempo, tirar um tempo para ela. Ela é mais fácil de a pessoa começar a ter uma rotina meditativa, mesmo não sendo meditação. Então ela vai começar a relaxar, ela vai poder colocar ali o sonzinho antes de dormir, por exemplo. Vou ouvir aqui minha meditação guiada e vou dar uma relaxada, vou dormir melhor. E é isso aí que ela faz. Não vai além disso, ela é só um relaxamento, tá? Não que isso não aconteça nos outros tipos de meditação, acontece, mas a meditação guiada ela se limita a só o relaxamento, tá? Ela é uma indução ao relaxamento. Então, a pessoa às vezes pode começar pela meditação guiada, mas o erro está em a pessoa permanecer fazendo meditação guiada, achando que ela está meditando. Ela não começou ainda a meditar. Ela só, vamos dizer assim, colocou o pezinho na água. Tá? Ela colocou o pezinho na água, mas ela ainda não entrou na água para ver o que está acontecendo. Então, o primeiro passo é esse. Outro tipo de meditação que é hoje, muito difundido é o Mindfulness. Por questão do livro, aquele Poder do Agora. Vamos supor assim, ela é uma meditação, um formato americanizado da meditação. Ela deu esse boom com o livro, né, do Poder do Agora e acabou tendo bastante envolvimento no mundo todo, né, nesse sentido. Qual que é a diferença da meditação guiada para o Mindfulness? Mindfulness, que é a meditação da atenção plena, é você se concentrar em algo. Você pode se concentrar na sua respiração, você pode se concentrar no seu corpo, pode se concentrar numa imagem, você pode se concentrar num tipo de emoção, você pode se concentrar no que você quiser, mas uma coisa. Você vai fazer uma atividade, por exemplo, comer, eu vou me concentrar em sentir o sabor, a textura, estar presente naquilo que eu estou fazendo. Esse é o fundamento do Mindfulness. Eu posso praticar ele não necessariamente nesse exercício sentadinho, né? Mas eu posso, qualquer coisa que eu for fazer, eu vou tomar um banho, eu vou lá me conectar, eu vou observar o meu corpo,
sabe? Estar presente naquilo que eu estou fazendo, não fazer de forma automática, sem perceber, sair do automático. Esse é o Mindfulness. Meditação transcendental, como o nome diz, ela é para você transcender a sua mente consciente. Ela vai, vamos dizer, se fosse uma caminhada, você começa a meditação guiada, você faz Mindfulness, você chega na meditação transcendental, que é você transcender o seu mental, racional. Socialmente a gente é muito condicionado desde o nascimento praticamente, a condicionamentos racionais, desenvolver o lado esquerdo do cérebro, que é onde está associada, vamos dizer assim, a nossa sobrevivência. Tudo que a gente conhece e sente relacionado à sobrevivência está conectado ao nosso cérebro esquerdo. E é isso que a gente desenvolve socialmente, culturalmente. A meditação transcendental é jogar essa consciência para o cérebro direito, ela fazer esse caminho de acionar essas áreas que estão associadas ao bem-estar, à compaixão, amorosidade, felicidade. Todos esses sentimentos de evolução, vamos dizer assim, chamar de cérebro evolutivo, estão desse lado direito. E isso dá para a gente entender por que existe aquele ditado popular que fala que a felicidade não está nas coisas materiais. Porque as coisas materiais elas estão associadas à sobrevivência. E nesse modo, quando a gente vê as coisas como sobrevivência, o que aciona esse nosso cérebro é o medo. E no medo não tem como você ter felicidade. A felicidade é um aspecto, vamos dizer assim, um reflexo do amor, que é esse outro lado do cérebro. Então um trabalha com o medo, sobrevivência, e o outro com amor, evolução. Então não tem como uma coisa, não quer dizer que você não vai sentir as duas coisas, mas sempre um deles vai ser dominante. Ou você está tomando suas decisões baseadas no medo, na sobrevivência, ou você está tomando suas decisões baseadas no amor, na evolução. Sua, pessoal, dos outros, enfim. É nesse sentido. Então a meditação é uma forma de você começar a acionar essas luzinhas e você começar a perceber e ver as coisas por um lado mais amoroso. Despertar essas áreas do seu cérebro para isso, sabe? Transcender esse lado. É isso que a meditação transcendental faz. Você começar a permitir que as suas intuições guiem a sua consciência. E como é que as intuições aparecem? Quando eu consigo baixar a voz do meu racional. Vamos dizer assim, a nossa mente é um recipiente, tá? É um recipiente, onde a gente vai enchendo esse recipiente com pensamentos, com informações. Boa parte desse recipiente ele é preenchido pelos pensamentos racionais. Eles, vamos dizer, 90% mais, eles enchem o recipiente. E aí as intuições, elas até entram ali, mas eu não consigo perceber, porque ele está quase que lotado por pensamentos. Então, para eu perceber as intuições, eu preciso desacelerar meus pensamentos. Para daí eu crio um espaço entre um pensamento e outro, e nesse espaço começam a aparecer intuições. É isso que a meditação vai fazer, meditação transcendental. E aí você vai transcender para um nível de consciência mais intuitivo, tá? Esse é o exercício. E durante as suas outras atividades você começa a acionar o seu cérebro direito. Seria nesse sentido, tá? A meditação. Dúvidas até aí, pessoal? Alguma pergunta? Não? Não? Posso continuar? O transcendental, esse formato, de formato em si, ele, até pensando no que o Rafael falou sobre a zen budista, que a gente tem que tirar, digamos, ou evitar qualquer tipo de pensamento na cabeça, como é que funciona o transcendental? É deixar livre e solto os pensamentos até que eles não apareçam mais, ou não tem a ver com isso aí, não tem essa questão de silenciar a ponto de não ter pensamento? Assim, ó, vamos dizer, tem um processo. Então, eu vou explicar a sua pergunta, daí eu vou entrar na pergunta, tá? A meditação, ela é a terceira fase do exercício do silêncio. Então, quando eu começo a fazer meditação, eu ainda não estou fazendo meditação. Ela é uma
é uma consequência desse exercício. Então eu vou fazer o exercício do silêncio. Eu vou ter que passar primeiro pela parte da postura, que é a base do exercício. Eu tenho que estar confortável na postura, permanecer imóvel aqui, confortável, tranquilo. Aí eu vou para a segunda fase, que é a concentração. Aí eu vou começar a me concentrar em algo. No caso, na meditação transcendental, a gente se concentra na respiração. Mas é se concentrar como observador. Quando eu aciono essa parte da minha consciência de observar, eu começo a desacionar esse lado esquerdo, porque eu não estou questionando, eu não estou entendendo, não quero entender o que está acontecendo, eu só estou observando. Tipo, eu olhar para o horizonte lá e eu fico observando. Eu não estou interagindo com aquilo ali num sentido de buscar respostas, de reflexão. Eu procuro não estimular a minha mente. É isso. Aí eu vou entrar numa outra fase, que é a abstração dos sentidos. Aí eu vou começar a perceber que os meus sentidos também são distrações. O barulho que eu ouvi lá, as imagens mentais que passam na minha cabeça, um odor, uma coceira, né? Então, tudo isso são distrações. E aí eu vou continuar fazendo exercício e eu conseguir abstrair os meus sentidos, eu vou entrar em meditação. Aí eu vou entrar em meditação, aí eu comecei o exercício. Aí, quando você entra em estado de meditação, a sua consciência, vamos dizer assim, seus planos mentais, eles estão aqui. Quando você entra em estado de meditação, eles fazem isso assim. Você sente que a sua consciência está atuando aqui em cima. Você não para de pensar, mas o seu processo mental, ele não é mais racional, ele está sendo mais intuitivo. E a diferença de um pensamento para uma intuição, basicamente é o tamanho. Vamos dizer assim, uma coisa bem fácil para a gente entender isso. Um pensamento, ele é uma construção lógica. São pecinhas que se encaixam e formam um conceito. Vários fragmentos, vários blocos formam um conceito. Isso é um pensamento. Uma intuição, ela é um link que vem pronto. Você não constrói uma intuição, ela vem pronta já. Um link, ele ocupa muito menos espaço no nosso HD aqui do que uma página que eu estou construindo. Você entende mais ou menos esse conceito? Então, quando eu começo a ter outros tipos de pensamentos, intuições, e essas intuições, elas ocupam um espaço muito, muito menor na nossa mente. Então eu tenho uma sensação que parece que dá um esvaziamento mental, mas isso não vai acontecer, isso não é real. Você não vai parar de pensar, tá? Isso às vezes é um conceito que a gente tem, que meditação é parar de pensar de um lado, né? Você desestimular, mas você não vai parar de pensar, você vai continuar. E o exercício é você deixar esses processos intuitivos acontecerem. Tá? Quando um pensamento lógico interfere, ele cai. Como fosse a sua internet. Entrou um pensamento, puf, caiu. Você parou, ele volta. Tá? É mais ou menos isso. O pensamento é o bloco de tropeço da meditação. Você começou a pensar demais, você não vai conseguir meditar. Tanto que, por exemplo, o que acontece quando a pessoa está com insônia? O pensamento está muito acelerado. Para ela entrar num estado de conseguir relaxar e dormir, ela tem que diminuir os pensamentos. A meditação é parecido. Tá? Por que as pessoas, quando fazem meditação, por exemplo, tem problema de insônia, ela começa a não ter mais esse problema, porque ela começa a gerenciar isso daí. Tá? Então isso é um efeito colateral. Então, a ansiedade é um efeito colateral de muito aceleramento mental também, né? E entre outras coisas, a pessoa está vibrando muito na consciência do medo também. Muito medo, muito medo, muito medo, muito medo. Tanto que a ansiedade, não sei se alguém já teve ansiedade aqui, já fez exame, o que dá no exame? Não dá nada. Se está tudo normal, não tem nada. Por quê? Porque a mente, ela não diferencia o que é real e o que é imaginário. Tipo que nem quando a gente tem um pesadelo. Você tem um pesadelo, aquilo é real na sua cabeça, você acorda em pânico. A ansiedade é um pesadelo que você está acordado. A sua mente, ela cria uma situação de perigo que na mente é real. Você sente todos os sintomas físicos que você está em perigo. Mas aquilo não é real. Mas a sua mente faz ser real.
ela faz ser real, você sente os sintomas reais daquilo ali. E como que muda isso? Você tem que mudar o seu cérebro, né? E isso é uma coisa, até depois eu posso mandar para vocês no grupo lá, para vocês verem. Tem um documentário que chama A Revolução do Altruísmo. Que os caras, ele surgiu da ideia do encontro de um neurologista muito famoso, americano, com o Dalai Lama. Nesse encontro, o Dalai Lama questionou ele no seguinte, ele falou: você usou a ciência para estudar a depressão, essas coisas que fazem mal, né? Por que você não usa a mesma ciência para estudar a bondade, a amorosidade, essas coisas assim? E aquilo foi um choque para ele. Ele, cara, como que eu nunca pensei nisso antes? E aí eles começaram a fazer esse trabalho de recrutar pessoas, e até que eles chegaram, eles queriam pessoas que tinham meditado por mais de 10 mil horas. Eles chegaram num cara francês lá, um monge, Mathieu, e aí colocava aqueles monte de coisinha na cabeça para medir as ondas cerebrais durante a meditação. E aí eles perceberam que diminuía muito, que quase paravam as ondas no momento da meditação. E aí surgiu o questionamento, tá, ok, o cara medita 10 mil horas, muitos anos fazendo isso. Uma pessoa que nunca meditou, ela vai ter esses mesmos efeitos? Eles recrutaram um grupo de pessoas, durante 14 dias, elas iam fazer meditações de 30 minutos, durante esses 14 dias. E aí depois iam fazer uma outra avaliação no final. Foram 7 horas de meditação, esse experimento. E em 7 horas eles já conseguiram detectar alterações cerebrais, muito similares à do cara que tinha meditado mais de 10 mil horas, com pessoas que nunca haviam meditado antes. Então é muito pouco, 7 horas em 2 semanas de prática para a pessoa ter alterações fisiológicas daquilo ali, né? Então esse foi o grande salto da meditação, vamos dizer, nesse sentido científico, de conseguiram comprovar que aquilo ali altera a química cerebral. É cientificamente comprovado isso. Então por isso que a pessoa que sofre de ansiedade, a meditação é uma forma natural, progressiva, né, sem contraindicações de você mudar a sua mente. Porque você começa a parar de estimular esse processo de escolhas do medo, da sua consciência baseado no medo, e começa a transitar para esse modo mais amoroso, de evolução. Então, começa a tirar força disso daqui e começa a dar força para o outro, sabe? Começa já a equilibrar essa balancinha. E aí você já começa a diminuir esses sintomas de ansiedade, né? Seria mais ou menos nesse sentido. Respondi? Pergunta? Outra pergunta? Não? Não? Dúvidas técnicas sobre meditar? Alguém tem? Como que eu faço? Como que eu começo? Onde, como fazer? Sim? Então assim, ó, a gente falou a base do exercício é a postura, tá? Nós temos 4 formas de cruzar as pernas, por exemplo. E isso aqui é uma coisa que é importante a gente observar. Por que a gente medita de pernas cruzadas? Alguém saberia me dizer? Você vai buscar uma foto de imagem meditação no Google, você vai ver alguém sentado de perna cruzada. Essa é a posição clássica da meditação. Ela tem um porquê de ser assim. Quando a gente cruza as pernas, isso pode até estar acontecendo com vocês agora, talvez, ou não, mas durante o exercício vai acontecer o formigamento no pé, né? Começa. Por que acontece o formigamento? Porque o sangue ele não está correndo livremente para as extremidades. E para onde que está indo esse sangue, então, se ele não está vindo para cá? Ele está circulando da base da coluna ao topo da cabeça, que é onde a gente tem nossos 7 chakras principais. Então o que a gente está fazendo? O sangue é a nossa energia. A gente está redirecionando a energia para um ponto fundamental onde a gente quer energizar mais da base da coluna ao topo da cabeça. Tá? Por essa razão a gente medita de pernas cruzadas. E aí nós temos 4 formas de cruzar as pernas. Quanto mais cruzadas as pernas, mais sangue você
está mandando da base da coluna ao topo da cabeça, mais forte vai ser a sua meditação, porém vai ser mais difícil você permanecer na postura, entende? Então ela tem esse contrapeso, vai ser mais forte, mas é mais difícil de eu permanecer. Então ao mesmo tempo que ela tem que ser mais forte, ela também tem que ser confortável. Então você vai ver uma posição que é mais confortável, mas você vai tentar também progredir dentro dessas formas para conseguir uma forma de evoluir a sua meditação só modificando a postura, tá? Então, basicamente é isso. Para os homens e para as mulheres é invertida o cruzar das pernas, tá? Para as mulheres a perna direita por dentro e a perna esquerda por fora. Por questão da polaridade, o masculino e o feminino eles são inversos, tá? Os homens, perna esquerda por dentro, perna direita por fora. As mãos a mesma coisa. As mulheres primeiro a mão direita, depois a mão esquerda. Se for fazer essa posição mão sobre mão. Se você quiser fazer um mudrazinho, aí não tem essa questão. Mas aí lembrar que ela acompanha a perna. Os cavalheiros, mão esquerda, mão direita, tá? Basicamente isso. Então vamos representar aqui as 4 formas de a gente cruzar as pernas. Primeira forma, essa forma de cruzar assim que você se apoia em cima da lateral dos pés, né? Assim. Esse seria o jeito primeiro da gente fazer meditação, tá? De cruzar as pernas. Segundo jeito é o meio lótus. Você coloca uma perna por baixo e a outra por cima. Esse aqui você já vai sentir que é um pouquinho mais intenso, tá? Já vai intensificar um pouco a cruzada das pernas, vai formigar mais rápido aqui, tá? Mas é importante que vocês lembrem de vocês treinar isso, tá? Isso é importante. Terceira forma, essa sim, um pé na frente do outro, os dois no chão, tá? E a quarta forma é o lótus completo, que daí é um pé em cima do outro e aí faz a cruzadinha do pé, tá? Isso. Esse aqui é o formato clássico, só que essa aqui é mais difícil você fazer uma permanência mais longa, né? Mais difícil, não. Sim, é um processo evolutivo. Aham, sim. Aham. 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 De você, digamos, durante o exercício você trocar. Tá, entendi. Assim, ó. Então vamos entrar nisso daí. A proposta é a gente fazer meditação 2 vezes ao dia, tá? Começar o dia com a meditação e terminar o dia com a meditação. E esses 2 momentos, eles são opostos entre eles. O momento de abertura do dia é para você levantar. Você vai energizar somente seu corpo. Então ela vai ser uma meditação mais longa, tá? Ela vai ser uma meditação mais longa. Depois eu vou entrar nessa questão do tempo, tá? Mas só para vocês entenderem. A meditação da noite, ela é uma meditação para você dar uma relaxada. Então você não é uma ativação, você não quer ativar nada, você quer só dar uma relaxada. Ela é uma meditação mais curta, tá? Essa meditação da noite você pode treinar a postura diferente. Por exemplo, eu estou treinando para passar para essa daqui. Então como ela é um tempo reduzido, eu posso começar a treinar ela até eu conseguir para depois começar a fazer na da manhã, sabe? Porque não é legal durante a meditação você mudar de postura. Nessa meditação, sabe, eu vou fazer do jeito que eu consigo fazer. E a outra eu vou treinar para evoluir. Claro que você não precisa treinar só durante a meditação. Você faz yoga e coisas, você já vai treinar suas articulações também, né? A meditação, tanto que a meditação ela faz parte no final do yoga, faz o relaxamento, depois tem a meditação, que seu corpo já está mais, né, energizado e flexível para você fazer esse tipo de postura.
mas é interessante que você tenha em mente que você evolua a postura, tá? Evolua. Principalmente porque essa postura mais inicial aqui, ó, eu vou ficar até de lado para vocês observarem as minhas costas, como fica, tá? Ó, durante uma postura e outra, as costas, tá? Essa postura tá mais ou menos reto, né? Meio lótus daí. Ó, você já percebe que alinha mais. Então o que que acontece? Eu já vou conseguir, além dessa questão do sangue estar sendo mais direcionado, eu já consigo me posicionar mais alinhado. Essa outra. Veja bem, pessoal, eu não estou forçando a postura, tá? Eu só estou fazendo a postura e ficando nela, tá? E o lótus completo. Vocês percebem que muda bastante de uma postura para outra a posição das costas? Então, por isso que é interessante você saber que é legal você transitar de uma para outra, porque isso vai melhorar muito a sua meditação, não só a questão da energética, da sua postura mesmo. Aí entrando na questão do tempo, quando você começar a fazer a meditação, vai doer as costas, vai doer o quadril, dói o joelho, dói o pé, dói o pescoço, dói o ombro, começa a doer tudo, tá? Então você vai metrificar isso. Ah, eu consigo fazer 10 minutos tranquilo, a partir de 10 minutos começa a me doer, parou. Quando começou a doer, já deu, sabe? Porque daí você já não está mais no exercício, você já começou, vamos dizer, a curva do exercício ele já começou, aí já é o momento de você parar. Mas é interessante você não fazer de forma livre. Ah, eu vou meditar aqui até doer minhas costas, sei lá. Mas você não sabe quanto tempo você fez, sabe? É legal você, vou fazer 10 minutos. Ah, tá tranquilo 10 minutos? Vou fazer 15 minutos. Tranquilo? Sabe? Para você saber onde... Ah, com 10 minutos eu comecei a sentir uma dorzinha aqui. Tá, legal. Então eu já consigo nivelar mais ou menos para eu saber a minha evolução, né? Até para eu saber, eu consigo ficar 10 minutos nessa postura, por exemplo. Mais que isso já fica muito desconfortável. Mas na outra postura eu conseguiria ficar 20, tá? Você saber essas coisinhas, isso muda de pessoa para pessoa. Cada um tem os seus números, o seu momento vai saber, né? Mas é interessante a gente saber isso. A meditação da manhã, vamos entrar na parte agora do tempo. A meditação, quando a gente faz até 10 minutos, mais ou menos, ela funciona basicamente como um relaxamento. Então até 10 minutos a minha mente está se acomodando. Ela está se acomodando ali e tal. Lógico que quanto mais tempo de prática, esse tempo de acomodação ele vai sendo reduzido. Mas mais ou menos 10 minutos você é para relaxar. Eu quero relaxar, eu faço 10 minutos de meditação. Tanto que a meditação guiada mais ou menos é 10 minutos. A meditação da noite você vai fazer também mais ou menos 10 minutos, que ela é só para relaxar, tá? De 10 a 20 minutos é uma meditação já de ativação, de concentração. Eu quero melhorar meu foco, eu quero melhorar meus pensamentos, estar mais concentrado. Aí eu preciso fazer mais de 10 minutos. De 11 a 20 minutos. 20 minutos seria o legal, para você focar, você está mais focado nas coisas, você ativa a sua mente. Primeiro você passa por um processo de relaxamento e aí depois de ativação. A partir de 20 minutos, de 20 a 40 minutos, você entra num processo de cura energética. Então a sua mente, ela relaxou, ela ativou e aí ela começa a entrar na sua consciência a descobrir pontos de bloqueio. É mais ou menos isso que acontece, de bloqueios emocionais, de bloqueios mentais. Ela começa a transitar nesses lugares. Então é comum quando você começa a fazer esse tipo de meditação de 30 minutos, 40 minutos, você chorar,
você sentir que desata um nó na garganta, você sentiu que um calor no corpo, umas coisas assim, porque houve uma liberação energética. E isso acontece, não pode acontecer com menos de 20 minutos? Pode, mas é muito difícil. Se você faz uma meditação de 30, 40 minutos, é mais recorrente e é mais provável que isso aconteça, tá? É nesse sentido. Mais de 40 minutos, daí você já entra num outro aspecto de meditação, que daí seria de você, vamos dizer assim, de conexão com a inteligência maior, com a inteligência do universo. Daí é um aspecto de dissociação do ego, do eu, de você entrar nesse outro universo, né? Então, só para vocês entenderem que o tempo, ele influencia no estágio, na profundidade que você mergulha na meditação, tá? O tempo da meditação. Eu quero relaxar é 10 minutos, tá? Eu quero ativação 20 minutos. Eu quero acessar aí meus pontos de bloqueio, tem que ser mais de 20 minutos, 20 a 40 minutos, tá? Perguntas sobre isso? Existe um tempo máximo de meditação, assim, bem... Tá. Tempo máximo que pode fazer meditação, não sei se existe isso. Eu vou contar uma história disso, sobre essa sua pergunta. Para nós aqui não é comum, mas houve, eu acho que 2013, por aí, surgiu no Nepal um menino que eles chamaram de o Novo Buda. Não sei se vocês já ouviram essa história? Viram? Conhece a história? Não? Vou contar ao pessoal que já sabe, mas enfim. Na época ele tinha 15 anos, ele sentou, se eu não me engano, ele sentou na mesma árvore que o Buda atingiu a iluminação. Se eu não me engano, eu acho que era isso. A família dele é da mesma cidade, tinha várias associações ao Buda, esse menino. E aí ele sentou lá na árvore e ele disse que ele ia sair de lá só quando ele atingisse a iluminação, igual o Buda. E ele sentou lá, e aí o pessoal, como se fosse esse lugar aqui, imagina assim, o cara sentou ali na cachoeira e ficou lá, tá? Ficou lá. E aí a família fez um isolamento em volta da área onde ele estava meditando, porque aquilo gerou um tumulto nas pessoas, queriam ver, queriam saber se era verdade a história, que o menino estava lá. E aí, mas era longe, digamos, ele estava lá na cachoeira, sei lá, o isolamento era aqui, você conseguia ver de longe ele, não era para chegar perto, para não atrapalhar a meditação. E aí ele estava lá, e aí foi eu não lembro qual que é a emissora americana, mas foi uma emissora americana para ver se a história era real. Eles foram lá, acamparam no lugar e começaram a filmar 24 horas por dia o menino lá. E ele parado lá na árvore. Aí uns achavam que era um boneco, outros achavam que ele tinha morrido. Um monte de teorias surgiram lá. Às vezes ele se mexia um pouquinho, assim, mas ele estava lá. Se eu não me engano, quando a emissora chegou, ele estava 6 meses lá. Se eu não me engano, é mais ou menos isso. Ele estava nesse tempo. E aí, um monte de cientistas, pessoal buscando, tá, mas como que o cara tá lá desse jeito, né? E era frio, pessoal, era frio nesse lugar lá, mais frio do que nós aqui, que nem ontem já estava frio para nós. Imagina aquelas roupinhas que eles usam que é aberto assim, que é só, e ele lá sentado na árvore assim. O pessoal estava dormindo tudo de cobertor, de coisa, era frio naquele momento lá. E ele lá, né? Então, e aí tinha as pessoas que diziam que ele tinha alguma coisa ali, que ele, sei lá, tomava água da árvore, não sei, um monte de história assim. E aí, nisso, surgiu um outro pessoal científico lá, daquela região, mas não era deles lá, que eu não lembro o nome desse carinha. Que aí entra a conversa que a gente estava falando dos respiratorianos. É um cara que ele, no lugar onde ele mora lá, o pessoal considera ele tipo uma santidade, ele é um deus. Ele mora nas montanhas, lá na caverna, de tempos em tempos ele desce para a cidade. E ele não come, ele não toma água, ele vive assim. E os caras, tá, mas não é real, esse cara não pode ser. Então a gente precisa estudar esse cara. Daí levaram ele lá para perguntaram se ele acompanharia uma equipe médica e tal, não sei o que eles queriam estudar, ver o que é que acontece.
e levaram ele lá, no hospital. E aí deixaram ele numa sala, trancado, sendo filmado também 24 horas por dia. E ele lá. Ele não comia, ele não bebia, não fazia nada, ficava lá. E aí o banho que eles davam uma bacia com água, mediam a água para ver se ele não ia tomar água, para ele tomar banho e coisa, fazer as coisas dele. Ele ficou 10 dias lá. Isso porque não tem explicação esse cara. Não tem. A bexiga dele enchia, esvaziava sozinha, pelos exames lá que dizia, tipo, ele não. E aí soltaram o cara sem explicação, não tinha o que fazer com o carinha lá. Soltaram ele, disse que ele contraria tudo que eles sabem de ciência, E aí houve esse relato dessas pessoas sobre esse menino Buda lá, e aí depois de um tempo ele simplesmente desapareceu. E ele deu um recado para a família dele que ele não conseguia mais meditar naquele lugar, que ele só ia voltar depois que ele conseguisse o objetivo dele. Se eu não me engano, em 2018 ele voltou, esse menino. Daí agora ele já é adulto e tal, e cabelo comprido, assim, e aí lá ele é um tipo um Buda mesmo, assim, o pessoal virou uma santidade, assim, né? Então isso só para te mostrar dizer assim que não existe isso de tempo máximo, sabe? Lá os budistas, quando eles não morrem, né? Que nem a gente morre, assim. Eles sentam e meditar e eles vão embora. É diferente o processo, né? Então eles têm uma conexão tão forte com isso que eles sabem o momento deles. E aí eles sentam lá. Só que às vezes eles ficam lá uma semana e voltam, por exemplo, sei lá. E aí tem um carinha lá que ele consegue identificar se o cara morreu ou ele tá ali ainda, sabe? Porque quando você tá nesses estágios de desconexão, a sua respiração, seus batimentos devem ser tão reduzido, tão baixo o consumo de energia corporal, que é difícil a pessoa saber. Tem até um filme que acontece isso, eu não lembro o nome do filme, que o carinha, o monge, ele vai para os Estados Unidos para ele encontrar o mestre, que eles descobriram que o mestre dele ia reencarnar eles tinham 3 opções, 3 crianças que eles iam fazer os testes lá para ver quem que é. Não lembro o nome de filme, alguém viu esse filme? E aí ele vai, e aí depois que ele acha o mestre dele lá tal, ele senta para meditar, e aí o carinha esse que vem olhar, dele chega e coloca um pano em cima, assim, que ele sabe que ele partiu, daí ele não tá mais ali, sabe? Nesse filme eles mostram isso. Eu não lembro o nome do filme, mas se depois eu lembrar, se vocês quiserem ver. Mas só pra gente saber isso, essa coisa que não tem um tempo, né? O tempo é o tempo que você conseguir. Só que para você fazer meditações longas assim, você tem que... Não é mais físico aqui o processo, você... Isso é bom não deitar. Hã? É bom não fazer deitado. É. Porque senão tu dorme. Meditação, principalmente se você vai fazer mais de 10 minutos, né? A meditação, na verdade, ela não é recomendada você fazer deitado, porque você vai dormir, né? E a meditação não é para dormir, é para você despertar. É o contrário, né? Então a gente faz esse processo e é interessante a gente fazer ele sentadinho, sem encosto. Certo tempo é comum, olha, quando tu sai da meditação depois de uma hora, mais de 40 minutos, uma hora, é normal tu sentir como se tu tivesse acabado de sonhar ou sair do sonho. Mas qualquer barulho, qualquer coisa que se aproxima, tu tá sentindo. Tu tá alerta aí, o corpo tá ativo. Sim. Mas tu deita, daí uma hora acaba dormindo. Né? E olha só, hoje assim aconteceu, fazia muito tempo que eu não fazia meditação num lugar assim, natureza e coisa. Hoje a gente tava conversando e tal ali. Eu com claridade, eu não consigo dormir com claridade. Começou a clarear, eu já acordo, já não consigo dormir. Aí a gente tinha combinado de acordar, fazer 7 horas, né? Vou despertar, vou acordar umas 6h30 para eu começar a fazer uma meditaçãozinha e aí fazer... Como eu tinha acordado antes do despertador, vou fazer aqui minha meditação e tal, vou ficar... Coloquei despertar no horário que era para despertar. E eu parecia que eu tinha meditado 10 minutos, tocou o despertador, não pode, sabe, tipo,
foi uma coisa, é muito mais intenso na natureza, né? Você tá assim, a sua meditação é uma coisa diferente, muito diferente de você estar no urbano, né? Não sei se é porque tem mais distrações ou é a energia mesmo do lugar, né? Porque a energia da terra conduz a energia e espalha. Quando a gente tá em casa, foi muito mais forte. E eu queria ter ficado mais, mas daí eu não pude ficar por causa do horário, né? Deu, nossa, eu ia poder ficar um tempão aqui ainda, sabe? Porque foi muito rápido, assim, a meditação. Qual que era a tua pergunta, Rico? A minha pergunta tinha a ver com... Eu sou chato de perguntas, nerd e acadêmico. Sim. É que assim, eu percebo que a construção, né, a estratégia de construção para meditação é tu criar caminhos para que a energia flua. Sim. Falasse sobre uma questão de lados que eu acho que me deixou assim um pouco intrigado. Porque são assim, vai perna direita para cima. É perna esquerda por dentro. Para homens. E para mulheres. É perna direita por dentro. É o contrário. A minha dúvida veio na questão assim, acredito que toda a energia para fluir mais ela tem que estar equilibrada, né? Sim. Feminino tem que estar equilibrado com masculino, que a sombra tem que estar equilibrada com a luz, a fluidez da energia pelos chakras, eu acredito que seja isso. Mas é só uma questão de construção disso aí, ou essa parte emocional toda aqui? Como tu falaste também de ter a criação que começa pelo silêncio, para ativação, e daí depois o trabalho de cura e depois de transcendência. Esse trabalho todo depende também exatamente vamos falar até de questões espirituais, além desse trabalho mental, que também tem que fazer de maneira estratégica. Botar o pé assim porque eu sou homem, ou que eu quero também equilibrar a minha energia feminina, por exemplo. Não por equilibrar a energia, vamos dizer assim, é que a questão da polaridade, você fazer desse formato que a gente falou, é tipo que nem você colocar as pilhas no controle do jeito certo. Se você colocar elas do jeito virado, ele não vai ligar, entendeu? É isso que acontece, essa questão das pernas é isso, é a polaridade que ativa a sua energia, que vai fazer o controlezinho ligar. Você pode fazer do outro jeito? Pode fazer, né? Mas ele não vai ativar. Então não tem a ver, tipo, se a minha energia, por causa das energias masculinas, se a minha energia está mais masculina do que Não. Não é uma questão não. A pergunta não é uma questão de estratégia, por exemplo, assim, não só falando de masculino e Sim. positivo e negativo. Eu quero transformar uma energia que está negativa em algo Não passa pelo mental. Não. Isso daí é só é tipo que nem o homem tem pênis e a mulher tem vagina. Sabe, é mais ou menos isso. Não tem a ver com carga negativa, com positivo. Não é nesse sentido, tá? É só uma coisa de ativação da sua energia, né? Ativação da energia. Outra pergunta? Perguntas? Que horas são? 10h11, de repente já para a gente ir encaminhando finalmente. Mais uma pergunta, pessoal? Não? Então a gente falou, para fazer a meditação 2 vezes ao dia, né? Primeiro, para começar a implementar na rotina, você começa de pouquinho. Porque o importante é você estabelecer o hábito. Esse é a grande sacada. Você quer, às vezes que nem a gente falou, eu quero viajar aqui, eu quero transcender aqui, vou fazer 2 horas de meditação. Talvez você consiga, mas é muito pouco provável que isso aconteça de primeira, no começo, sabe? Isso é uma construção. E aí talvez você se frustre por não conseguir atingir aquele objetivo, e aí você vai desistir do exercício. Só que daí não é esse o caminho que você vai ter o resultado. Então eu começo de pouquinho. O pouquinho para cada um é relativo, sei lá, para mim pouquinho é 3 minutos, para o outro pode ser 5 minutos, pouquinho, para o outro pode ser 10, mas você vai começar de um jeito que é confortável você fazer todos os dias, 2 vezes ao dia.
A meditação da manhã é um tempo e a meditação da noite é a metade do tempo que você fez de manhã. Tá? Até atingir 10 minutos à noite. Então, se você faz menos de 20 minutos de manhã, você vai fazer 10 minutos no máximo à noite. Mesmo que você faça mais tempo de manhã, você vai ficar nos 10 minutos à noite. Tá? Vamos fazer então a meditação, a prática. Eu queria fazer com vocês... Posso dar uma sugestão? Oi. Vocês não querem ir pra cima da cachoeira, algo assim? Tanto Fazer o por quê? causa dos bichos, por causa e a cozinha também, que as meninas estão a mil ali? Eu não sei, agora a gente já vai terminar, né? É, e ficar os 10 minutão aí Aham. em silêncio? Aham. Sério? Aham. Tá bom. Vamos fazer dupla. Duplinha. Se os meninos, as meninas, se puder ser um menino e uma menina, tá? Quem tiver a opção de fazer, tá? Pode fazer, fiquem sentados de frente um pro outro. E aí amanhã aqui já tá esse calor, esse horário, a gente já programa pra na É. aula, se a segunda aula ser Sim. externa. Aham. Tá? Isso. Externa, é tipo, a gente tá Externo. É sempre a perna direita, né? É, perna direita por dentro. As meninas perna direita por dentro, os meninos perna esquerda por dentro, tá? Uma coisa que eu sempre vejo é de tentar encostar o joelho no chão, mas, por exemplo, eu que nunca fiz Ah, essa questão sim. de flexibilidade. Tá, é uma boa pergunta. Ele sempre fala, da vai Vanessa. chegar mais próximo do É, isso chão. vai ser uma consequência. Então, o pessoal que tem dificuldade em sentar na postura, você pode usar uma almofadinha, uma coisa para dar uma elevada aqui, ó. Ela já ajuda você se acomodar melhor, tá? Não. Tá? Isso também é uma coisa que ajuda, uma almofada, um edredom, qualquer coisa que você consiga. Então, fechou as duplas? Fechou? Então, o que vocês vão fazer agora? A gente vai fazer uma meditação em dupla, onde a gente vai fazer uma conexão da energia das duas pessoas e a gente vai utilizar, os dois vão aumentar essa energia e os dois vão utilizar da mesma energia, tá? Como que a gente vai fazer isso? Isso para lembrar, isso eu lembrei agora. Antes, lembra que a Estela falou do mudra? Do mudra? Lembra? Vocês sabem por que a história desse mudrazinho aqui? É, o simbolismo dele. Não, mas como que surgiu isso? Que nem o aperto de mão. Você sabe a história do aperto de mão? Mão direita, você aperta a mão. Porque isso surgiu na época que dos bárbaros, né? As pessoas eram guerrilheiros, eles invadiam, né? Então eles tinham um escudo e uma arma. Então quando a pessoa dava a sua mão direita, era um simbolismo dizendo que ela não vai atacar o outro. Então eu largo minha arma, eu estou te dando meio paz, mas eu estou me defendendo caso você queira me atacar, eu estou com o meu escudo, entendeu? Então era mais ou menos nesse sentido. E nessa época tinha esse pessoal, os monges, eles saudavam assim, porque a ideia deles, eu não estou aqui para lutar nem para me defender, né? Eu estou aqui em paz, né? Meu movimento é em paz, então é isso. É o movimento de você não estar em luta e nem em defesa, você está em paz, né? Então é mais ou menos para vocês entenderem esse aspecto. Então aqui que a gente vai fazer aqui, ó, mão direita, normalmente a mão esquerda a gente recebe, mão esquerda, mão do coração a gente recebe, e a mão direita a gente dá. Então você vai usar essa analogia para vocês colocarem as mãos. Mão esquerda, joelho esquerdo, tá? E a sua mão direita na mão esquerda do colega. Para você, chega mais perto. Chega perto para vocês conseguirem posicionar as mãos. Não, mão esquerda, joelho esquerdo, e mão direita na mão esquerda do colega. Na mão esquerda do colega. Mão direita na mão esquerda, aqui, que nem eles assim, ó. Não, sua mão esquerda no seu joelho, mão esquerda no seu joelho. Com a palma da mão para cima. Isso, aí, assim, isso. Não, a sua no seu joelho. Aí, isso aí, isso.
tá? Tá certo? Sim. E encosta as mãos, tá? Encosta as mãos. A mão esquerda tem que apoiar no joelho. Apoia a mão esquerda no joelho. Você fica próximo para você conseguir apoiar a mão no joelho. Tá? Encosta a mão, encosta a mão, encosta a mão. Todo mundo encostando as mãos aí, tá? A gente tá meio torcido, né? Eu vou finalizar.